Se tem uma coisa que é de tirar a gente do sério, é o populismo. O populismo é aquele motor que move os políticos, guiado exclusivamente pela vontade infundada, não tem uma vontade técnica, não tem um motor técnico, não tem uma necessidade, não tem uma capacidade de execução real, mas é aquela vontade de tirar casquinha, de poder aparecer mais, de ficar bem na fotografia. É o populismo. Populismo. E você tem o populismo de várias formas. Você tem vários tipos de populismo. Você tem um deles que é inacreditável, que a gente descobriu agora, é o populismo, eu vou chamar de populismo energético. Populismo energético para facilitar. E ele se manifesta, esse populismo energético, se manifestou essa semana, ontem, com a iniciativa do ministro das Minas e Energia de pegar um assunto sério, mas muito sério, e fazer palhaçada com ele. Brincar com a sociedade, enganar a sociedade, empulhar a sociedade. Ministro Alexandre Silveira disse ontem que mandaria para a Agência Nacional de Energia Elétrica um ofício que ele encaminhou com a abertura de um processo administrativo contra a Enel de São Paulo, para averiguar falhas e transgressões da concessionária de distribuição em face de suas obrigações contratuais e regulamentares para a adequada prestação de serviço em sua área de atuação. Por que eu chamo de populismo energético? Eu adoraria que a Enel pudesse ser eliminada do mapa. Sumisse. Pum, aperta um botão, desaparece a Enel. Do mundo, não é de São Paulo, do mundo, do planeta. A Enel presta um serviço que não está à altura das necessidades de São Paulo. São Paulo conheceu um apagão que demorou dias e dias e dias, e a Enel teve uma contribuição decisiva para esse desfecho. Se fosse um fato isolado, não foi, a Enel submeteu a maior cidade, a região metropolitana do país, né, a maior, a uma humilhação. Pessoas que perderam comida, pessoas que tiveram problema com o seu negócio. Dia desses, hospital apagado, precisando de gerador para todo lado, um vexame. Essa Enel é um desastre. Essa Enel é uma vergonha. Essa Enel é uma tragédia. Essa Enel dá engulho. Adoraria que ela sumisse do mapa. De uma hora para outra, viesse quem fosse para prestar o serviço de distribuição de energia no lugar da Enel, que é uma tragédia. Mas com base em que eu estou dizendo isso? Com base naquilo que eu entendo que deveria ser um bom serviço. Mas aquilo que eu entendo que deveria ser um bom serviço não pode ser o parâmetro, infelizmente, para a qualidade do serviço que a Enel tem que prestar. Eu adoraria que a luz não apagasse nunca. Eu adoraria que a gente não tivesse apagão. Só que a Enel entrou para prestar serviço em 2018, assinando um contrato de prestação de serviço, que deveria ser investigado, que deveria ser olhado, a generosidade desses contratos, a flexibilidade desses contratos, a forma como as concessionárias estão à vontade nesses contratos, mas tem um contrato. Tem um contrato. E nesse contrato estão estabelecidos os parâmetros para poder dizer se a Enel está fazendo as coisas direito ou não, e isso todas as concessionárias. E, infelizmente, para minha raiva, que eu posso ficar sapateando aqui, quando você pega os indicadores da Enel, ela está dentro daquilo que a ANEEL estabeleceu todo ano nos contratos. E aí, como é que fica? Quem é que não sabe disso? Você não sabe disso. Mas o ministro das Minas e Energia sabe disso. Ele sabe que existe um contrato de concessão. Ele sabe que a ANEEL é a responsável pela gestão desse contrato de concessão. Ele sabe
que ele não pode declarar, ele não tem o poder de declarar a caducidade desse contrato, ele sabe que o Ministério das Minas e Energia não tem alçada sobre o contrato, ele sabe que quem cuida disso é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e não porque o ministrinho quer ou não quer. O papel do Alexandre Silveira é um vexame nesse episódio. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Pegou o telefone e ligou para o Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, pré-candidato, para contar. E falei com a Enel. Não ligou para o prefeito de São Paulo. Por quê? Porque é o inimigo político. Ele ligou para o amigo político dele, para o Guilherme Boulos. Exploração política. E vazou que ligou. E deu entrevista dizendo que foi para cima da ANEEL. Que ele não pode fazer. Adoraria que pudesse, não que adoraria que ele pudesse fazer isso, adoraria que pudesse, se possível, fazer sumir a Enel. Mas não é assim que as coisas funcionam. O meu desejo não pode ser aquilo que faz andar um país. Ainda bem que eu não tenho esse poder, ainda bem que o ministro Alexandre Silveira não tem esse poder, ainda bem que o presidente da República não tem esse poder. Porque senão isso aqui seria a droga, o lixo da Venezuela. Onde o senhor ditador Nicolás Maduro, amigo dos petistas, faz o que bem quer, inclusive não deixa registrar candidatura de oposição. Aquele lixo que é a institucionalidade venezuelana não cabe aqui no Brasil. Então aqui tem regra, tem contrato. E quando você tem regra e quando você tem contrato, a gente festeja e a gente sofre. Não é de uma hora para outra que qualquer politiquinho de quinta categoria, ou até aqueles que se acham de primeira categoria, podem simplesmente resolver cancelar um contrato porque eu não quero mais, cansei. Não é assim que funciona. Volto a dizer, eu odeio a Enel. Acho que a Enel presta um serviço porco, mas os critérios para definir o que é uma boa prestação de serviço estão nos contratos de concessão, regidos por uma lei de 1995. E a lei de concessão estabelece quais são os critérios para você poder pedir, recomendar e estabelecer a caducidade de um contrato. Entre os quais não atender aos padrões técnicos estabelecidos pela agência reguladora. E a porcaria da Enel atinge. Ou seja, se com o serviço porco que a Enel presta, ela está atendendo o contrato, é lá que está o problema. E não na Enel. Volto a dizer, não é um ministrinho qualquer que vai poder mexer nisso. E se a gente coloca um macaco para cuidar da loja de louça, não dá para botar a culpa no macaco. Tem que ver quem é que deixou. Então, se você tem uma concorrência e a Enel ganhou em 2018 e a Enel vem prestando esse serviço porco e ela está dentro das regras previstas para a ANEEL, quais são as regras previstas? Como é que a gente estabeleceu essas regras? São boas essas regras? São ruins essas regras? Porque está lá quantos por cento do tempo pode ficar ligado, pode ficar desligado. Está tudo estabelecido. Não tem como ficar mexendo nessas coisas. Quando a gente pega a Enel e pega a duração de interrupções em horas ao longo do tempo, ela está abaixo do tempo limite, por exemplo. Quando pega a frequência de interrupção, em 2023, por exemplo, ela está abaixo do limite máximo estabelecido. Quando pega o volume de investimentos, também está dentro do estabelecido. Então, alguma coisa está errada. Mas na Itália, por exemplo, em 15 minutos, quando você fica sem luz, volta a luz. Aqui demorou dias. Ok, é verdade. Por que não se estabeleceu no contrato de concessão uma regra para que a Prefeitura da cidade de São Paulo e a Enel se entendessem sobre a chamada questão arbórea, as árvores, como cuidar das árvores, já que é uma linha de transmissão, quer dizer, os postes estão colocados junto
enfiado no meio das árvores. Então, a prefeitura tem responsabilidade, a Enel tem responsabilidade, essa parceria não foi estabelecida, uma hora tem que chamar a Enel para poder cortar a árvore, então precisa desligar o fio antes. Uma hora tem que chamar a prefeitura para poder desligar o fio, porque a prefeitura tem que cortar a árvore. E aí a gente se ferrou. Nós nos ferramos. Isso vale para vários tipos de prestação de serviço em vários lugares. Aí vem esse populista, vem esse Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, e sugere que ele vai resolver o problema. Determinei, mandei um ofício. Mandou um ofício para a Casa do Chapéu. Não vale nada esse ofício. Não vale nada. A Enel, acho que em 25, 26 agora, sei lá quando é que é, tem a renovação. Pode ser que não renove. Mas um processo de avaliação como esse que foi disparado leva no mínimo 2 anos. Por iniciativa, a ANEEL tem a obrigação, a empresa tem que ser ouvida. No mínimo 2 anos. Nós estamos em 24, 25, 26, no mínimo. No mínimo. Mas, é preciso que se diga, todo o investimento que a empresa fez nos ativos que ela administrou durante esse período tem que ser devolvidos. Então, se amanhã encerra-se o contrato, encerra-se, não declarada a caducidade, a Enel tem que ser ressarcida, tem dinheiro para receber. A gente já teve casos de caducidade no Amapá, no Amazonas. A gente já teve casos de caducidade. Grupo Rede, por razões financeiras. Empresas em dificuldade, a concessionária não estava conseguindo pagar as contas, estava toda atrapalhada. Aí a gente já teve, sim, já teve. Endividamento alto, inadimplência, etc. e tal. Mas a caducidade por falha na prestação de serviço, porque a empresa não atinge os padrões mínimos estabelecidos pela ANEEL, nós não tivemos. A Enel seria a primeira. Logo, é um negócio difícil, porque a empresa produz os dados, divulga os dados. Não sei como eles são auditados. Mas o tipo de auditoria está estabelecido no contrato também. Então, se a auditoria é ruim, se não tem auditoria, é o contrato que permite. O que eu quero dizer aqui volto a dizer, eu odeio a Enel. Mas eu odeio o populismo. Eu odeio o político tentando tirar casquinha de uma coisa que é real, que é o sofrimento da sociedade, que tem que aguentar essa porcaria dessa Enel, tem que aguentar esse horror de atitude do ministro Alexandre Silveira, fazendo populismo, demagogia, brincando com a nossa crença, com a nossa aposta, com o nosso desejo de ver alguém tentando resolver o problema. E ele não vai resolver. Ele está brincando com você, está brincando comigo. Está brincando com a sociedade brasileira. Precisa ter compostura. Ele é ministro de Estado, ministro das Minas e Energia. Quando ele se desloca, ele está levando o nome do governo, ele está levando o nome do Brasil, e a gente fala, puxa, ele é ministro, ele deve ter juízo. Aí faz essa palhaçada, brincando com algo que nos... E a gente fica, puxa, será que vai resolver? Será que vai resolver? Porque a gente acredita. E eu quero dizer para você, não acredite. Ele está mentindo. Ele está te enganando. Ele sabe que ele não tem esse poder. Não é porque ele é ministro que ele tem poder para isso. Então, temos um problema grave para resolver. Temos uma prestação de serviço deficiente. E temos uma empresa que não nos agrada. Não me agrada. Não agrada você, não agrada quem vive em São Paulo. Volto a dizer, eu odeio a Enel. Agora, entre eu odiar a Enel e um paspalho dizer que vai cancelar o contrato, ou que quer cancelar o contrato, aí desculpa. O Brasil precisa de estabilidade jurídica, o Brasil não pode virar Venezuela, o Brasil precisa ter segurança jurídica. Senão, o investidor desaparece. Não é porque uma autoridade acha que eu acho que pega bem, eu acho que vai pegar bem, vou falar que eu vou derrubar a Enel. Seria muito mais legal, né, eu falar isso aqui. Eu adoraria que, volto a dizer,
que sumisse a Enel, mas não pode ser assim. Ou o país é sério ou não é. E se o ministro de Estado não trata o país com seriedade, o Brasil não precisa desse ministro. Ele que tem que ir embora. Esse aí pode ir embora, não precisa ter uma Enel para cuidar, uma ANEEL para cuidar dele. É só o presidente falar tchau. Agora, se o presidente tiver achando legal esse populismo energético do senhor Alexandre Silveira, aí lamento. Temos um presidente que tem um viés populista, sim, gosta disso. Agora, falar grosso não muda a realidade. Essa é a beleza da realidade brasileira. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.